Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Papo Terapia com Cristina Franco, Roberta Bosco. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do Papo Terapia. Hoje nós estamos com uma convidada super especial que vai falar pra gente de astrologia kármica. Vocês já ouviram falar disso? Bom, então esse papo vai ser incrível porque eu também não conhecia, estou super curiosa. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Eu sou fã de astrologia há muitos anos e já fiz vários mapas com vários astrólogos, né? Mas recentemente eu fiz o meu mapa com a Carol e esse é o motivo dela estar aqui hoje. Por quê? Eu vi coisas no meu mapa que eu não tinha essa informação antes. É mesmo? Olha então, aquilo me tocou de uma maneira que eu falei assim, não, mais pessoas têm que conhecer, saber, né, dessa conotação também, né, Carol? É isso aí. Nós estamos bem felizes de ter você. Seja bem-vinda, né? Conosco Obrigada hoje, por aceitar, né, Cris, o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite, então me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse assunto que eu amo. Às vezes eu sou geminiana, então eu falo pra caramba na hora que a gente vai falar sobre isso. Mas a astrologia, ela sempre fez parte da minha vida. Eu desde os 18 anos de idade, eu faço leitura. Eu tinha uma tia minha que era astróloga e ela fazia leitura de mapa pra mim. Até o dia que eu conheci a astrologia kármica, que foi foi logo depois que eu me separei, que eu me divorciei e fizeram uma leitura dessa astrologia pra mim. E eu me apaixonei porque a sensação foi de tirar uma tonelada das minhas costas, assim, sabe? Porque tem muito, dentro da astrologia mesmo, tem muito estereótipo dos signos, né? Das características dos signos. E, na verdade, a leitura astrológica ela é muito mais tridimensional do que você só saber qual signo você é. Então você tem que entender um contexto e um todo, né? Não é só aquele signo em Mas si. então, Carol, a primeira pergunta que eu tenho para você, né? Sim. Qual é a diferença da astrologia, né, do mapa astrológico que tem por aí, e da astrologia kármica? Por que esse enfoque? Existem várias formas de leituras astrológicas, né? Tem a astrologia védica, tem a astrologia moderna, tem a astrologia tradicional. Uhum. E a diferença da astrologia kármica, para mim, é que ela é um pouco mais profunda, ela é mais espiritual, ela está mais ligada com a nossa essência, com a nossa natureza. Ah, tá. E as outras astrologias, elas estão muito conectadas com a personalidade da pessoa, né? Com aquela coisa mais matéria, né? E que não descarta também. Eu sinto que é um complemento. Tá. Todas as leituras, elas se complementam, né? Então, eu não acho nenhuma leitura descartável. Todas elas são complementares e elas se conectam muito bem, né? Elas se conversam muito bem. Então, é uma leitura dinâmica. E dentro da astrologia kármica, você vai entender um pouco mais da sua essência, daquilo que você veio realizar aqui como missão. Né? O karma, na verdade, ele é uma dívida de aprendizado. Não é uma dívida de sofrimento. De pagamento, como Então, todo mundo fala, né? Então, a gente vai entender o que a gente veio aprender nessa existência aqui. Então, é muito profundo isso, né? De você conseguir... E o aprendizado em si, ele é um desafio, porque se você veio aprender, você nunca soube fazer. Então, ele continua sendo um desafio. Então, por isso que é kármico, né? E mas sabe, uma Carol, vez que você aprende, você não precisa mais carregar. eu realmente fiquei muito encantada com a leitura que você fez para mim, porque eu vi aspectos que eu desconhecia, Sim. né? E olha, gente, sinceramente, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito eu sempre gostei muito do meu mapa, né? Sim. Então, assim, eu estudo meu mapa, eu procuro seguir o que tá ali, porque eu penso, não sei se eu tô errada, Carol, que o nosso mapa astrológico é um GPS que a gente tem na vida, e quanto mais a gente conhece, mais fácil fica caminhar por aqui, na verdade. Com certeza, você vai se conectando com a sua própria natureza, né? Com a sua identidade. Então, você vai saindo das caixinhas que a sociedade vai te colocando e vai entrando na sua natureza. Então, eu gosto de fazer uma analogia que é do passarinho. O passarinho, ele não faz... Ele é a natureza, né? E ele não faz esforço nenhum para voar. Porque é da natureza dele voar. Então, a nossa natureza, a gente tem a nossa natureza, e quando a gente descobre a nossa natureza, tudo tende a fluir muito mais fácil, entendeu? Eu tenho que falar a minha data de nascimento, Isso. A mesma coisa? São os mesmos dados, é o mesmo mapa, na verdade a gente vai fazer uma leitura diferente, entendeu? Então, por exemplo, tem aspectos da astrologia moderna e tradicional que eles não fazem leitura de retrógrados, de Quiron, de Lilith, e a gente faz a leitura de tudo isso, entendeu? Da roda da fortuna. Tem uns enfoques diferentes da roda da fortuna, por exemplo. Então, tem algumas coisas de graus que a gente trabalha também dentro da astrologia. Então, cada posicionamento de cada planeta tem um grau que está ligado a um signo. Então, às vezes você é do signo de Gêmeos, mas está no grau 12 ou no grau 24, que é um signo de Peixes. Ou seja, você é uma pessoa que
é geminiana, acelerada, mas tem uma coisa mais introvertida do que um geminiano nato, entendeu? Tá. Então você começa a entrar num lugar mais profundo mesmo da leitura, entendeu? São aspectos que um fala e que o outro não fala. E o que eu acho legal também da astrologia kármica, você veio aprender a falar sua verdade, como você falou aí. Como você vai fazer isso? A astrologia kármica te explica um pouco desse lugar, entendeu? Como você vai fazer isso, entendeu? Porque existe, para você poder se lapidar, para você poder colocar isso para fora, existem as tensões na astrologia, que na verdade todo mundo tem pavor, né, da quadratura, da oposição, mas são elas que possibilitam a gente chegar ao nosso lapidar do diamante, né? Então você vem como um diamante bruto e você vai se lapidando com as quadraturas e as oposições, e nesse lugar eu consigo falar assim, olha, para você conseguir falar a sua verdade, você precisa transcender isso do seu pai, da sua mãe, daquilo que você viveu na infância, entendeu? Entendi. E aí você vai entendendo como que você pode resolver esse problema, entendeu? Nossa, muito interessante. Não, é demais interessante. Ô Carol, já que você falou de quadratura, não sei se eu estou passando, né, o burro na frente das carroças, mas é que eu tenho tanta pergunta. Já que você citou a quadratura, quando nós estamos numa quadratura, né, que eu entendo, é um quadrado ou um retângulo, né, do quê? Da maneira que os astros estão posicionados e você no meio. Sim. Né? Você poderia explicar para a gente, então, o que acontece quando nós estamos dentro de uma quadratura? Quando o nosso Sol, ou o nosso ascendente, ou nossa Lua, mas acho que é quando o nosso Sol está numa quadratura, não é? Todos os planetas podem formar quadraturas. A Lua, ela forma quadratura todo mês com vários planetas, porque ela dá a volta no zodíaco em 28 dias. A quadratura, a gente tem aspectos de tensões e a gente tem aspectos benéficos, que a gente chama, que são aspectos facilitadores para ajudar a gente no nosso dia a dia. Tá. As quadraturas, elas são aspectos onde a gente vai ter mais desafios em relação àquele assunto. Ou seja, às vezes você tem um Sol super bem posicionado, né? Sei lá, o Sol em Gêmeos na casa 11, que é onde ele fica muito bem, só que ele está fazendo uma quadratura com a Lua. Tá. Ele está um aspecto de tensão com a Lua. O que é a Lua? A Lua é a nossa emoção. Gêmeos é a nossa comunicação. Então, normalmente, a pessoa vai ter uma tensão, um desafio de falar sobre as emoções. Tá. Entendeu? Mais ou menos isso. Só que é um aprendizado, ele precisa se lapidar. Então, ele precisa aprender a falar de uma forma mais emocionada, mais sensível, entendeu? Tá, mas assim, só para leigo entender. Sim. Uma quadratura não precisa necessariamente ser um aspecto negativo, então. Vai depender de como... Eu gosto de uma frase que eu falo, Cris, que é assim. Tá. Não é sobre o que acontece com você, é sobre como você lida com o que acontece com você. Tá. Então, a quadratura, ela é um aspecto que é uma tensão e que é um desafio, e que tudo vai depender... Esse desafio, ele vai ser do tamanho que você lidar com ele, tá. Entendeu? E se conhecendo, então, o desafio, fica mais fácil de você lidar com ele, né? Exatamente. Exato. É isso que é legal conhecer. Você conhece o desafio e, por outro lado, você vai também conhecer as suas potencialidades. Então, você tem os trígonos, que são grandes facilidades, você tem os sextis, que são um aspecto de empurrãozinho, e a gente tem as conjunções também, que trazem um aspecto de potencializar aquela ideia daquele planeta. Tem o desafio, mas tem as ferramentas para lidar com isso e para sair disso mais rapidamente, né? Exatamente. Isso que eu estou falando, a importância de conhecer o nosso mapa, né, Carol? Exatamente, se conhecer, né? Se conhecer, é um autoconhecimento, como a gente tem batido aqui, vídeo após vídeo, né? E essa é uma ótima maneira da gente se autoconhecer, né, Carol? Como que você liga a astrologia com a espiritualidade, por exemplo? Eu gosto muito, adorei a sua pergunta, porque na verdade ultimamente essa pergunta é que tá pipocando aqui, as pessoas, o meu entendimento é que a espiritualidade, ela não tá separada de nada. Boa. Então assim, a astrologia é espiritualidade, o tarô é espiritualidade, a terapia é espiritualidade, mas estar em casa com o pai e com a mãe, no dia a dia, é espiritualidade. Então assim, pra mim tudo é espiritualidade, né? A gente coloca em caixinhas separadas, com a ideia de que, no final de semana eu vou lá e faço uma coisa boa e tá tudo bem com a espiritualidade. Só que aí, no seu dia a dia, né, como que você é com seu pai, como que você é com as pessoas que
são suas subordinadas, como que é você com seus irmãos, com as pessoas que te tratam mal, inclusive, Pois né? é. Porque é aí que a gente vai saber o quão espiritualizado você é. O grau da espiritualidade, né? Exatamente. Então, para mim, a espiritualidade, ela não está separada, ela é o todo, Sempre. né? Ela está sempre junto, assim como está no nosso corpo físico. Então, por exemplo, as pessoas, eu vejo muito disso acontecer dentro desse contexto, que é, a pessoa vai lá na academia, ela vai toda semana, todo dia fazer ginástica para poder ficar com o corpo forte, né? E o que ela está fazendo para a espiritualidade dela, para a espiritualidade também ficar com o corpo forte? Porque a espiritualidade é um corpo nosso, Pois faz parte do nosso corpo. E Então, acredito que é maior, né? Muito maior que isso. e aí, por exemplo, começa a ter problemas físicos e não entende que ela é constituída pelo campo mental, pelo emocional, pelo vibracional, e você entender tudo isso é a parte espiritual. Né? Então, o que você tem se alimentado, quais são as informações que você tem se alimentado, que você tem alimentado o seu campo mental, quais são os tipos de relações que você tem alimentado e tem alimentado o seu campo emocional. Então, tudo isso faz parte da espiritualidade para mim. E na sua leitura, você ajuda a direcionar, então, uma pessoa que está te procurando para este lado, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa abre lá, acha que está lendo o horóscopo do signo, né? E está fazendo uma... Tipo, vou ver, meu horóscopo tá bom pra fazer tal coisa essa semana, né? Que muita gente faz isso, né? Mas esquece esse lado. Então, na tua leitura, você já direciona. Porque, às vezes, a gente vê profissionais que falam, mas não direcionam, né, Carol? Como é que é isso? Então, na verdade, eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar. E eu sinto também que foi como a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a entrevista, que a gente também atrai as pessoas que estão com vontade de fazer aquilo que a gente tem para oferecer. Eu acho que é uma ressonância, né? Você vai fazendo o seu trabalho, você vai atrair pessoas que estão a fim de mergulhar em si mesmo, entender um pouco mais sobre si. E os outros astrólogos que não fazem isso, não tem problema nenhum. São pessoas que não estão no momento de se aprofundar tanto quanto eu gosto de fazer no meu trabalho. Mas é muito comum eu, por exemplo, fazer o atendimento de Theta Healing, a pessoa de astrologia, e depois a pessoa querer fazer um atendimento de Theta Healing, para poder ajustar aquilo que está desajustado no mapa, entendeu? É bem comum isso acontecer. Então você usa o Theta Healing também. Você disse que a pessoa faz a leitura do mapa e daí vem para fazer uma sessão de Theta Healing com você. Sim. Explica isso, como funciona. O Theta Healing vai conseguir a pessoa se ajustar ao mapa mais facilmente, é isso? Isso, às vezes a pessoa está muito... Por exemplo, é muito comum fazer a leitura do mapa e a pessoa até se emociona e fala, nossa, é a primeira vez que alguém consegue me ler tão bem, sabe? Assim, porque às vezes a gente chega em alguns buracos da pessoa que ela não sabe por que ela está ali ou para que aquilo está servindo para ela. E aí, eu, junto com a pessoa, a gente vai chegar a uma conclusão que talvez seja legal ela fazer uma sessão de Theta. Eu sempre gosto de dar uns 10 dias, 15 dias, por quê? Para mim, a própria leitura já é uma cura, né? Sim. Só de você ter a consciência, você já está organizando muita coisa dentro da sua cabeça, dos seus movimentos, das suas atitudes e tudo aquilo. Muitas vezes a gente se sente culpado por algumas ações que a gente toma, mas porque a sociedade cobra, e na hora que a gente vai olhar no mapa, é como se fosse uma libertação, uma permissão para você poder executar aquilo, né? Vou contar uma experiência minha recente com ela. Quando ela leu o meu mapa, me trouxe muita paz. Porque eu tenho, né, algum conhecimento, mas assim, algumas coisas eu não tinha certeza. E na sua leitura eu consegui, sabe, ter essa certeza, saber do tempo certo, né, Sim, de espera. Sim. Então, assim, foi uma cura nesse sentido de me trazer essa paz. Sim, é isso aí. Então, e aí eu sempre dou esse tempo de digerir, né, esses assuntos, porque daí na hora que eu vou fazer o Theta, a pessoa já está aberta em um outro grau, em um outro nível, entendeu? Então a gente sempre vai fazer isso e tende a funcionar muito bem quando essas duas técnicas estão combinadas. Quer dizer, já dá o remédio junto, já né? Dá o remédio junto. Já mostra onde está a ferida. Exatamente. E já dá o remédio. Exatamente. Bacana. Para quem é leigo, né, por exemplo, a gente já tem um conhecimento, né? A Cris já estuda bastante disso. Eu não, mas já fiz a leitura algumas vezes do mapa astrológico quanto numerológico. Para quem nunca fez, qual é o melhor momento? Existe uma data? Tem que ser no aniversário? Existe um melhor momento para isso? Ou em qualquer fase do ano ela pode fazer? Às vezes eu me questionava, será que eu tenho que fazer no meu aniversário, todo aniversário meu? Como é que funciona? Então, existe o tipo de leitura, né? O mapa natal, que é o que a gente, que é a base dos outros mapas que a gente vai fazer,
ele vai revelar toda essa parte da personalidade, daquilo que você veio resolver aqui, e os planetas, eles vão andando, e conforme eles vão andando, eles vão aspectando com o seu mapa fixo, e a gente chama isso de revolução solar. Então, que é, toda vez que você vai fazer o seu aniversário, você tem um mapa novo, uma experiência nova com o seu mapa. E que a revolução solar, ela é uma foto do céu do dia do seu aniversário, então, no momento do seu aniversário, que é uma energia que vai reverberar durante o próximo ciclo de um ano, né, de 365 dias. Então, a ideia aqui eu faço um trabalho de cartografia, que é quando você olha o seu mapa e o seu mapa não está bom, você passando o seu aniversário, por exemplo, aqui em Santa Bárbara, eu vou falar para você, olha, Rô, vai para passar o seu aniversário lá em Salvador, que o seu mapa vai estar lindo. Show. E você garante os seus próximos legal. 365 dias. Então, eu sempre recomendo fazer, sei lá, uns 2 meses, um pouco antes do aniversário, olha que interessante. porque você consegue ajustar e fazer o seu mapa, essa energia ser a melhor. Rô, inclusive, eu já sei onde eu tenho que passar o meu aniversário esse ano. Ai, meu Deus, me conta, Cris, fiquei curiosa. Não, vou contar em off. Vou ter que fazer festa. A gente faz a festa antes ou depois, mas eu não vou poder passar meu aniversário aqui. Isso Bom, eu já sei. Como é tudo energia, né? Então, que legal. Então, se você pode mudar esse retrato, né, que você fala do céu do seu aniversário, ó, então lá vai estar melhor, esse retrato, você vai estar numa paisagem melhor, tipo isso. Sim, é isso. E aí você vai escolhendo o melhor lugar para você poder passar o aniversário. E aí você tem essa frequência, eu falo que a gente é uma garantia do ano. E se por acaso você não consegue viajar, a gente traz aquela frequência tipo, com floral, com chá, com pedra, com cores. Tudo que aumente a frequência. Pra estar frequenciado com aquele lugar que a pessoa e como tudo ressoa, né? Sim. Então a gente tem que entrar numa vibração bem... Ô Carol, não sei se é uma pergunta inerente ou não, mas então nós temos no dia do nosso nascimento, nós temos a foto do céu. Isso. Não é? Sabendo o dia, o horário, o local, nós vamos ter aquela foto do céu. Na revolução, aí os astros vão andando e a gente vai andando ao longo da vida e tudo vai mudando de lugar. Isso, né? Isso. No dia do nosso aniversário, então que seria o dia da nossa revolução solar, ele vai estar de determinada maneira. Diferente do seu mapa natal. Diferente. Mas baseado no seu mapa natal. Por isso que é importante, como você disse, conhecer a cartografia para saber o melhor lugar para você estar naquele momento. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem um aspecto de casas interceptadas, que são casas fechadas na Revolução, você pode ter questões com saúde, você pode ter questões com dinheiro, você pode ter questões de relacionamento. Se você é uma pessoa que está buscando dinheiro, ter a casa interceptada do dinheiro fechada, não é uma boa, entendeu? Então, mas o que é essa revolução que vocês estão falando? Porque tem gente que não entende disso. A revolução solar? Eu não entendo. Tá, então vamos repetir o que é a revolução solar, Carol. O Sol, ele dá a volta no zodíaco em 365 dias, certo? E o seu aniversário, para a astrologia, é considerado quando o Sol está no grau exato do seu mapa natal, de quando você nasceu. Então, a revolução solar é quando ele dá a volta no zodíaco e encontra de novo o Sol aquele no dia lugarzinho. Só que, por exemplo, no meu caso, eu faço aniversário dia 29/10. A revolução solar vai contar 29/10/2025. Isso. Não do ano que eu nasci. Isso, exatamente. Entendeu? Na verdade, ele é uma possibilidade que você tem de experimentar os outros signos, as outras casas, dentro da personalidade que você tem do seu mapa natal. Então, é sempre relacionado ao seu mapa natal que você vai vivenciar a sua revolução solar. Entendi. Tá? Então, é uma experiência que você vai ter naquele ano referente ao seu mapa natal. Então, pode ser, por exemplo, talvez vocês não saibam aqui, mas a gente tem o posicionamento do nosso Sol no signo e numa casa. Para dentro da astrologia kármica, a casa é mais importante do que o próprio signo. É como se fosse a essência da nossa alma. Então, por exemplo, eu tenho um signo de Gêmeos posicionado na casa 11, que é Aquário. Então, a minha alma é aquariana. Eu represento os Gêmeos em Aquário. Então, quando eu vou passar o meu aniversário esse ano, por exemplo, meu Sol vai estar na casa 9, na minha revolução solar. Então, eu vou ter uma essência sagitariana,
que é uma essência que vai ser expansiva, que é festeira, que gosta de lidar com Viaja. as pessoas, que gosta de viajar. Aí essas qualidades aí sobressaem nessa Eu vou fase. experimentar a minha alma aquariana Nessa legal. na experiência. experiência Então acho que todo mundo tem de tudo, né? Isso. Você é todos os Eu signos. sou por isso, tudo. Esse que é o mais legal. Cada ano a Aham. gente vai viver uma experiência Tá nova. experienciando Exatamente. uma característica Não. Nova. Exatamente. Olha só, Não é legal? né? Muito. Tem umas Muito coisas legal. engraçadas que é assim, quando você estava falando do signo que as pessoas não gostam, que normalmente quando você não gosta de um signo, normalmente você tem um desafio muito grande com aquele signo. Então, por exemplo, dentro do seu mapa, tá? Tá. Então, por exemplo, já conheci uma pessoa que é taurina, né? Ah. Que tem horror a escorpião. Começa que escorpião é o oposto Complementar. E né? eu adoro touro, olha só. Só que essa pessoa tinha o sol na casa 8, que é a casa de escorpião. Ou seja, a alma dele, É dessa escorpião. pessoa é escorpiana. Olha só. Ou seja, a pessoa tem essa questão, mas porque ela mesma não sabe lidar com a própria alma Que é dela, muito, que é muito né? escorpião. Exatamente. Eu adoro Interessante. escorpião. Eu Sou uma adoro. escorpianina. Eu acho que eu não tenho revolução com problema com nenhum. Fã. Eu gosto de todos os signos, gente. Eu Pra todo também. mundo. É Mas isso. se eu pudesse escolher, escolhia nascer escorpião de novo, com ascendente, com a lua, com tudo. Escorpião é preto no branco, né? Sim, Quente é frio, não tem morno aqui. sim. Né? Então, já Quem que nós ama- somos Por isso quem ama, escorpianas, ama, quem odeia, qual que odeia. você gosta? Você acabou de falar que você gosta de escorpião. Qual é uma qualidade muito legal do escorpião? O escorpião, pra mim, tem várias qualidades, eu adoro, né? Gosto muito dessa coisa do ocultismo. São pessoas sensíveis no sentido de perceber aquilo que não está sendo dito, né? Então, são pessoas muito empatas, por isso que é do elemento água, inclusive, né? Todos os signos de elemento água normalmente trazem esse lugar, né? São pessoas que tendem a lidar muito bem com dinheiro, e aí a gente tem que lembrar que vai depender muito dos outros aspectos, né, que estão envolvidos, mas normalmente lidam bem com o dinheiro, porque é o eixo do dinheiro ali, touro e escorpião. Pode ser pessoas, inclusive, que, por exemplo, sol e escorpião pode tratar de mercado financeiro, por exemplo, entendeu? Que trabalham com dinheiro, tá? São pessoas que são bastante profundas, né, e tem um coração bem grande também, sabe? Escorpião tende a ser uma pessoa bastante que quer ajudar, né? Aí, tá vendo? Tá vendo, gente? É só Não é intriga à toa. da oposição. Você não pare de falar mal do escorpião, hein, por favor. Nós somos adoráveis. Mas é uma coisa assim de não saber mesmo. As pessoas falam porque elas só acham que aquele bichinho, eles acham aquele bichinho peçonhento, tipo, sei lá, Não sei lá o que é. é relação, Eu acho que isso é feito. estereótipo, É estereótipo. Que nem Mas falar que gêmeos é duas caras, né? Pois é. Muitos duas Pois caras. eu já ouvi mas muito isso, Pois Carol. é. Não só gêmeos, mas todo o signo dual, tipo Libra, Peixes. Pois é, mas né? gêmeos ele Quando tem tem esse os dois. estereótipo de você ter as duas caras. Mas por que ele tem isso? Porque gêmeos é o signo do mental. Ele é a inteligência do zodíaco é gêmeos. E ele trata o quê? Ele consegue entender o que ela tá falando, o que você tá falando, o que você tá falando. Então os gêmeos pode concordar com você, pode concordar com você, Sim. pode concordar com você. Aí vai achar Porque que é tudo. ele é muito rápido, Sim. ele é muito, né? legal. Então ele tem uma dinâmica mais rápida do que a maioria. Então parece que é duas caras, mas não é, porque ele tem um entendimento mais rápido do que a É só maioria mais das claro, gente. Ela tem clareza. E é isso aí que é legal. pessoas. É isso. Você entende? Porque cada um é um, gente. Tá todo Cada mundo um junto, é um. né? Mas em algum momento, no nosso passeio pelo nosso mapa, nós vamos poder viver esse aspecto Exatamente. da clareza geminiana. É, Então, é só saber quando, né, Carol? Exatamente. Uma outra pergunta, né? Na leitura que você fez para mim, eu fiquei também bastante impactada com a revelação da lua progredida, que é um termo que eu não tinha ouvido em nenhuma leitura anterior. Você não explica um pouquinho para a gente Claro. sobre isso? O que é, então, essa lua progredida? A Lua progride. Na verdade, assim, todos os planetas progridem. E o que é a progressão? Então, eu vou explicar o do Sol para vocês poderem entender a da Lua, porque a Lua é mais rápida, então é mais desafiador da Tá. gente entender. Mas o que acontece? O Sol, ele demora, como a gente viu, 365 dias para dar a volta no zodíaco, e ele considera o seu aniversário no mesmo grau exato de quando você nasceu. Tá. Porém, isso é uma pequena falácia, porque todo ano o Sol progride 1 grau. Então, na verdade, quando ele dá a volta no zodíaco, ele vai parar
no Sol 1 grau na frente do seu. Então, por exemplo, eu nasci no grau 6. Ele dá a volta, no meu 1 ano de idade, ele vai estar no grau 7, ele não vai estar no grau 6, entendeu? E você, durante a sua vida, você tende a mudar de signo, você tende a experienciar signos. A Lua, os planetas pessoais, que são os planetas mais rápidos, que é o Sol, a Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, são planetas que progridem também. Então, a Lua progredida, ela traz um aspecto muito de entender o futuro, né? Também, né, uma outra forma da gente enxergar o futuro além da revolução. Então, o que acontece? A Lua, ela fica 2 anos e meio em cada signo e em cada casa. Sim. Na progressão. Então, ela demora 28 anos para dar a volta no zodíaco. Então, por experiência e vendo o passado, a gente consegue enxergar o futuro. Então, quando a gente vai olhar a Lua progredida, você está vivenciando, por exemplo, eu estou vivenciando agora uma Lua progredida na 8, em Peixes. Que há 28 anos atrás foi uma mudança significativa que eu fiz na minha vida, que eu saí, eu morava em Portugal e eu vim morar no Brasil sozinha, eu e a minha irmã. Foi uma mudança onde eu tive que crescer muito. E agora eu saí de São Paulo, mesma coisa, eu saí de São Paulo, vim para Valinhos, num lugar maior, num espaço maior, num lugar que eu estou crescendo. Sim. Então, a gente vai vivenciando como se fosse uma espiral. Então, como a gente vê o futuro olhando para o passado. Então, a Lua progredida, ela vai contar muito pra gente detalhes do que a gente vai vivenciar agora, olhando para o passado numa oitava, eu sempre falo que é uma oitava acima. Porque daí você consegue ver o que você vai vivenciar agora nos próximos dias, nas proximidades. Isso é muito legal. Muito. E isso pode ajudar pra caramba, né? Porque se você já tá fazendo uma projeção, porque acho que o estudo da astrologia é mais ou menos assim, né? Então é baseado naquela foto, nos acontecimentos da vida, de que vem vindo desde que se começou a estudar, isso aí, Sim. né? Então, aproveitando esse gancho aqui, por exemplo, quantas pessoas têm desafios, né? Na vida, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Como que a astrologia, essa leitura da astrologia kármica pode auxiliar uma pessoa que está vivendo algum desafio que às vezes ela acha que não tem jeito e ela, sei lá, não consegue enxergar um caminho, uma saída, e a astrologia provavelmente deve proporcionar alguma solução, né? Sempre. Ajuda, porque, assim, né? A astrologia, ela é a gente. Né? Tá. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é assim, não adianta a gente fazer a leitura do mapa e sentar em cima do mapa e esperar que o mapa vai resolver tudo Fazer sozinho. alguma coisa. Então, na verdade, para mim a astrologia, o mapa, ele é um direcionamento, ele é um mapa mesmo, de como você pode resolver uma questão que você esteja vivenciando. Tem caminhos para resolver? Tem caminhos para resolver. Através dos trânsitos, existem momentos especiais que você pode ter mais questões favoráveis que vão te ajudar mais naquele assunto, e pode ser que naquele momento que você esteja vivendo é para você ficar mais quieto mesmo e observar coisas que você não está conseguindo enxergar. Então isso também dá um alívio, porque você vai falar assim, putz, eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Não, eu vou ficar parada aqui e vou ver o que vai acontecer para esse momento que tá tudo parado, eu não ficar lá gastando minha energia no lugar errado, entendeu? É o que eu gosto, é por isso que eu gosto. Olha de como fazer, é importante, né? A pessoa. Então, para quem tá vendo, né, a gente vai deixar os contatos da Carol, porque olha só, se é um mapa, é o que ela falou. É um guia. O mapa, ele tá te guiando. Ele não vai andar por você, mas ele vai te direcionar. Isso. Então, se você tem uma boa leitura, se você já entendeu como os astros estão te favorecendo ou não naquela tomada de decisão, alguma coisa desse tipo, isso vai te guiar. Sim. Então, é muito importante, Independente do desafio, seja na área financeira, relacionamentos, saúde, né? É um GPS, como eu costumo dizer. Ó, né? vai por esse caminho agora, gente, que não vai ter muito buraco ali. Pode até ter um outro, né, Carol? Mas você vai conseguir desviar. Ou então fala... Mas vai, gente. O mais importante é ir. É ir. Porque assim, eu vejo muitos casos que a pessoa faz o mapa e ela fica assim pra mim, ai, quando que acaba mesmo aquele trânsito que você falou? Ai, porque isso... E a pessoa fica muito angustiada, ela fica mais ansiosa do que dar um conforto, porque na verdade o mapa, ele pra mim, dá um conforto. É pra dar pra mim também deu conforto. Ver que eu
estou tomando as decisões corretas, Perfeito. me dando direcionamento, mas eu faço parte do mapa, eu sou o mapa. Você caminha, né? Você Isso. faz a sua ação. Isso. Gente, é isso. Nada como você ser bem guiada, né? Claro, né? É isso. Carol, inclusive, né, a minha formação é em medicina tradicional chinesa. E o que faz parte da cultura, né, dos orientais e não da nossa, quando uma criança nasce, a primeira coisa que os pais fazem é o mapa dela. Né? Então eu tenho, por exemplo, amigos japoneses, chineses, butaneses, minha amiga butanesa, a neta dela nasceu, a primeira coisa que ela foi fazer foi o mapa mesmo, né? da neta, né? E não faz, ou não fazia, né, parte da nossa cultura, né? Porque eu acredito que agora, com essas informações todas que estão sendo colocadas, né? Porque, Carol, sinceramente, quando eu era mais jovem, eu nem tinha acesso a esse tipo de informação, né? Mas eu acredito, hoje, se eu tivesse um neto, a primeira coisa que eu ia fazer também seria o mapa dele, Sim. não é? Então faz parte do autoconhecimento, né, Cris? Exato. O direcionamento. E já desde de pequeno, já vai vendo os potenciais, não é mesmo, Carol? Sim, com certeza. Os desafios. Da cabeçada. Para poder errar o caminho. Para poder auxiliar de uma maneira mais tranquila mesmo, bem né? legal isso. Como esse canal é justamente para ajudar as pessoas e todos os convidados que nós trazemos aqui é justamente para poder dar ferramenta para vocês prosseguirem o caminho, né? Porque de qualquer forma a gente vai ter que andar, né? A gente vai ter que andar porque o mundo não para, a vida não para, ela é expansiva, você tem que ir. Então que seja da melhor forma, né? Sim. Por isso que você falou que as pessoas do Oriente fazem isso, para que ela vá de uma melhor forma. Sim, e a gente andando com um mapa, um GPS na mão, não é muito mais fácil. Com certeza, você conduz a sua vida, você não é conduzida. Não é conduzida, isso. exato. Nossa, fantástico isso. É. Você não é conduzida, gente. Então, faça o mapa astral. É muito legal. Eu tô muito louca pra fazer isso daí agora, quero saber. Quer saber onde você vai passar o aniversário esse ano, né? Eu já quero sei. ir pra China, mas enfim, né? Carol, nós vamos deixar anexado aqui embaixo, né, seus contatos. Tem algum especial que você queira deixar? Ou é o seu Instagram? É o meu Instagram mesmo, Ana Carolina Guzmán. É o @ né, Ana Carolina Guzmán. Inclusive, tem as lives da Carol toda semana. Eu estou acompanhando. Acompanhe também, que vale muito a pena. Isso mesmo, vamos lá, né? Sim. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final, qual consideração final para fazer? Não, na verdade, assim, eu gosto muito dessa última coisa que a gente falou, que é o colocar em ação, né? Então, para mim, o autoconhecimento, ele é você colocar em ação. Não adianta você conhecer um monte de coisa e deixar como livros na prateleira, né? Então, o meu convite é esse, para você se conhecer e você vivenciar a sua natureza, o seu eu, o que você tem de melhor. Então, sempre vai ser esse o meu foco, né? A minha leitura sempre vai ser focada nisso, para você vivenciar aquilo que você tem de melhor. E claro, é isso que é interessante quando você vai atrás de uma informação dessa, que é usar, né? E eu procuro usar até a última gota para espremer mesmo tudo que é possível para aquele ano. Tudo é luz, né? Tudo é muita luz, né? Se você põe luz, você enxerga. E às vezes você está passando por tumulto porque você está sem luz, né? Se você vai lá, faz uma leitura. É uma baita luz, né? Que você aí fala, acende na sua vida. Eu estava fazendo isso aqui, mas nem percebia. Sim. Né? Sim. É isso mesmo. Carol, nossa, então... eu tô muito feliz com essa live aqui, esse papo, porque eu não conhecia mesmo, juro. Não... A gente conhece o mapa tradicional, assim, mas essa leitura mais aprofundada, né? Esse aspecto, né? É bem bacana. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito adorei. Ter participado daqui. Adorei, obrigada, viu? Eu que agradeço. Gratidão, Carol. E para você que ficou com a gente até agora, gratidão. E até, pessoal, ao nosso próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau, tchau.